Olá pessoal, aqui é o Ale Saito, criador do Educa Negócios, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como estruturar uma análise na prática. A estruturação da análise é uma parte fundamental quando você estiver resolvendo algum problema, seja um problema de negócio ou até mesmo quando você vai tomar uma decisão na sua vida. Só que acontece que essa parte de estruturação eu vejo que muita gente tem dificuldade em fazer ou simplesmente acaba ignorando e começa a analisar o problema direto. No meu caso, eu tinha dificuldade no começo em fazer a estruturação de um problema, só que aí eu me deparava com duas situações, quando não tinha uma estruturação sólida. A primeira situação é eu olhar para um problema e eu simplesmente paralisar, não saber por onde começar a analisar o problema, enfim, não saber como que resolver aquilo lá. E a segunda situação é eu olhar para o problema e falar, não, eu preciso sair do lugar. E aí eu começar a coletar um monte de dado. E eu começo lá, coleto um dado de um lugar, um dado de outro, começo a fazer várias análises. Só que aí no final eu acabava rodando em torno do problema, em torno da análise, e no final, quando eu olhava para todos aqueles dados que eu tinha, eu não chegava em nenhuma conclusão. Então, isso eram sinais claros de que eu não conseguia estruturar bem o problema que eu estava me propondo a resolver. E quando você tem uma estruturação sólida do problema, antes de você começar a resolver ele, você é muito mais assertivo na resolução do problema. Você também acaba sendo muito mais eficiente, né? Resolve o problema muito mais rápido e também tem um maior direcionamento ao longo da sua análise. Às vezes pode até parecer uma perda de tempo no começo você começar a estruturar um problema antes de sair coletando as análises, né? Você pode pensar que você está sendo mais eficiente, mais rápido, indo coletar os dados direto, mas tem aquela famosa frase do Albert Einstein, né? Que ele dizia que se fosse dado para ele um problema e ele só tivesse 1 hora para resolver esse problema, ele gastaria 55 minutos olhando para o problema, pensando nele, e só 5 minutos propondo as soluções. Então, para vocês verem como que é importante essa fase de entender o problema e de estruturar ele antes de sair e começar a analisar ele. E para poder chegar nessa habilidade de estruturação de problemas de negócio, eu cheguei a estudar vários livros. Então, a parte teórica de como você fazer uma boa estruturação de um problema e coloquei em prática quando eu entrei numa consultoria estratégica. Então, ao longo dos projetos que eu participava e também quando eu virei analista de negócio sênior. Então, eu quero passar um pouco desses aprendizados para vocês nesse vídeo. E como eu disse para vocês que vai ser uma estruturação na prática, então vamos fazer um exemplo. O contexto do problema que a gente vai resolver é o seguinte. Imagina um país fictício chamado La La Land. O país ele enfrenta uma situação complicada. A sua população ela sofreu uma redução de 1 milhão de habitantes nos últimos 7 anos, ou seja, de 10 milhões para 9 milhões de pessoas. E esse acontecimento vem trazendo sérias consequências para o país, já que a queda na população economicamente ativa, que é a PE, resulta na falta de mão de obra para o crescimento econômico de La La Land. Então tá faltando gente para trabalhar e movimentar a economia do país. A presidente recém-eleita, Mia, prometeu aos cidadãos que traria um plano de recuperação nos primeiros 100 dias de governo. E você, que faz parte da equipe estratégica do novo governo, ficou encarregado de descobrir a causa raiz desse problema. Então, como que você abordaria esse problema? No caso, o problema principal que a gente quer saber a causa raiz, né? É essa redução de 1 milhão de habitantes que ocorreu nos últimos 7 anos, que é equivalente aqui a 10% de redução. Antes de eu começar a estruturar esse problema, eu queria que você parasse esse vídeo, desse uma pausa e tentasse rascunhar aqui uma estrutura de uns 15, em 30 segundos, 1 minuto, não sei. Tira um tempinho aí para você poder rascunhar, porque se eu começar a apresentar para você a resolução de cara, você vai ficar muito enviesado no pensamento, no raciocínio que eu tô trazendo para vocês. Mas é legal você passar primeiro por esse processo de tentar resolver primeiro, porque aí você vai conseguir até comparar o que você pensou com o que eu pensei, e pode até inclusive agregar mais coisas depois nos comentários aqui embaixo, se você descobrir alguma coisa que eu esqueci de colocar aqui nessa análise. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, e agora vamos para a resolução. Se você fosse resolver esse problema sem estruturar ele,
Você poderia chegar aqui em várias possíveis causas de por que que está tendo uma redução de 1 milhão de habitantes no país. Então você poderia começar a chutar, aumentou o número de mortes, teve uma guerra aqui, então existem vários motivos aqui que você pode ir listando do porquê que aconteceu isso. Mas como a gente vai atacar esse problema de maneira estruturada, a gente vai usar algumas ferramentas e alguns princípios para poder ter uma estruturação sólida. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar é a árvore de problema, que inclusive eu já mostrei várias vezes em alguns vídeos aqui no canal. A árvore de problema é basicamente como que funciona, né? A gente coloca aqui no centro, no topo, o problema que a gente quer resolver e vai desagregando esse problema em partes menores. E aí, cada parte desse problema a gente também pode desagregar em subnichos aqui, em sub-ramos da árvore. E dessa forma, a gente consegue organizar melhor as nossas ideias, ter certeza de que a gente não está esquecendo de nenhuma causa raiz possível para esse problema. E também ele vai funcionar como um mapa quando a gente for começar a fazer as análises. Porque se por um acaso a gente descobrir que esse ramo da árvore aqui, ele já não é uma possível causa para esse problema central, a gente pode cortar esse ramo inteiro, que aí no caso a gente elimina todos esses sub-ramos ao mesmo tempo e pode partir para um outro ramo. Então é uma maneira muito mais direcionada direcionada e estruturada para a gente atacar esse problema. E além da árvore de problema, para a gente conseguir estruturar essa árvore de problema de maneira adequada, a gente vai utilizar um princípio, que eu também já falei em alguns vídeos aqui do canal, que é o princípio MISSE, que a gente fala em inglês, né? Mas se for ler em português é MESSE, né? O MISSE, ele é uma sigla que significa mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Então são duas coisas separadas, mutuamente exclusivo, coletivamente exaustivo. Mutuamente exclusivo, ele seria quando você tem ideias, elas não se sobrepõem entre si, então elas estão separadas, uma não está dentro da outra. Quando elas estão separadas, elas são mutuamente exclusivas entre si. Se elas estão sobrepostas, então no caso elas não são mutuamente exclusivas. O coletivamente exaustivo é que dentro de um grupo a gente tem todas as ideias possíveis daquele grupo, que pertencem àquele grupo. Então, ou seja, no coletivo a gente tá sendo exaustivo, tá tendo todas as ideias possíveis. Se fosse dar um exemplo aqui, se esse grupo aqui fosse as letras do alfabeto brasileiro, no caso a gente teria que ter as 26 letras dentro desse grupo aqui, para ser coletivamente exaustivo. Se no caso a gente tivesse com uma letra faltando, duas ou mais, a gente não estaria sendo coletivamente exaustivo. Então, quando a gente for estruturar a árvore de problema, a gente tem que ser ao mesmo tempo mutuamente exclusivo, sem sobreposição e coletivamente exaustivo, com todas as ideias em cada ramo da árvore. Então, voltando aqui na árvore de problema, toda vez que a gente for estruturar ele, a gente tem que ser mutuamente exclusivo. Então, por exemplo, essa ideia aqui não pode se sobrepor a essa, e coletivamente exaustivo. Então, essas duas ideias aqui, elas têm que, somadas, elas representam um todo desse ramo de cima. E isso é para cada ramo da árvore, para cada nível. Então, essas têm que ser MISSE com relação a essa, e essas daqui, que são os ramos filhos, têm que ser MISSE em relação a esse ramo pai aqui. A mesma coisa para esses daqui, também tem que ser MISSE com relação a esse ramo aqui, mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Então, como é que a gente aplica esses princípios na nossa análise? Relembrando o problema que a gente tem que atacar, é o seguinte, né? Descobrir por que a população caiu 1 milhão de habitantes, que são 10%, em 7 anos. Vamos tentar pensar no problema de maneira assim bem ampla. O que pode fazer com que uma população ela mude o número de pessoas, né? Ela caia ou aumente. Se a gente imaginar o país La La Land, os movimentos que podem fazer com que o número de pessoas aumente ou diminui menos ou mais pessoas entrarem, né? No caso, o movimento de imigração,
e menos ou mais pessoas saírem do país, que é o movimento de emigração. Só que além desse movimento de fluxo migratório, a gente também pode ter nascimentos, então aumentar o número de pessoas nascendo, ou mortes, também diminuir o número de pessoas através das mortes, né? Então, essas são as únicas maneiras de você mudar o número de uma população. No caso, então, essas ideias, esses movimentos aqui, esses 4 elementos, eles são miss. Por quê? Ou você imigra, ou nasce, ou morre, ou emigra. Não dá para fazer as 4 coisas ao mesmo tempo. Então, eles são mutuamente exclusivos entre si. E eles são coletivamente exaustivos porque, somando esses 4 movimentos, essas são as 4 únicas maneiras de você conseguir afetar o número da população. Agora vamos colocar isso daqui que a gente descobriu numa árvore. Mas antes de continuar, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like para dar uma força aqui no canal e também se inscrever se você não é inscrito para continuar recebendo mais conteúdos assim. Se você também souber de alguém que possa se beneficiar com esse tipo de conteúdo, não esquece também de compartilhar esse vídeo com essas outras pessoas. Voltando aqui para o nosso problema, como é que a gente coloca aquilo que a gente descobriu dentro de uma árvore? Então vamos separar em ramos, né? A população, ela pode ter caído porque diminuiu o número de nascimentos, ou porque aumentou o número de mortes, ou porque aumentou o fluxo emigratório de saída. Eu poderia separar esse fluxo migratório aqui em imigração e emigração, só que eu deixei tudo junto, porque depois quando eu for quebrar aqui dentro da árvore os mesmos motivos que fazem uma pessoa sair de um país são os mesmos motivos que fazem uma pessoa não querer entrar nele. Então, para mim, não valia a pena separar em 2 grupos diferentes. Então, eu somei aqui e coloquei o fluxo, que é a diferença entre a imigração e a imigração. Agora, vamos quebrar um pouco mais esse problema aqui. Por que que o número de nascimentos pode ter caído num país? Eu fiquei pensando em algumas possibilidades e eu achei melhor quebrar em 2 grupos. A gente pode ter menos número de nascimentos porque as pessoas querem ter mais filhos, mas elas não conseguem ou não podem. Ou simplesmente porque as pessoas não querem ter mais filhos. E nessa questão, nesse grupo aqui de querem, mas não pode ou consegue, eu levantei algumas possibilidades, alguns agrupamentos. Primeiro, desequilíbrio de gênero. Então pode ser que no país tenha muito mais homens do que mulheres, ou muito mais mulheres do que homens. Então quando você tem esse desequilíbrio, aí no caso dificulta a reprodução e as pessoas terem mais filhos, né? Outra questão é infertilidade. Então pode ser que tenha havido algum derramamento químico na água do país que tenha deixado as pessoas inférteis, ou alguma doença que se espalhou que tenha causado isso. Enfim, tem várias possibilidades aqui que pode fazer com que uma pessoa seja infértil, e pode ser que isso tenha se alastrado para grande parte da população. Por isso que as pessoas estão tentando ter filhos, mas elas não conseguem. E um outro motivo, o último, é políticas de desincentivo. Esse é um dos motivos assim que eu menos acho que seja provável, até porque se o país ele está querendo ter mais pessoas, mais população, ele não ia colocar uma política de desincentivo, que é como se fosse a política de filho único que a China teve, que apesar de não ter sido muito eficiente, mas é uma coisa que pode estar desincentivando as pessoas a terem mais filhos. Mas eu coloquei aqui só para ser coletivamente exaustivo. Então aqui, esses são os 3 grupos de motivos que eu separei para que isso justifica por que as pessoas querem, mas não conseguem ou não podem ter filhos, né? Não estão tendo mais nascimentos. Pode ser que a gente não seja coletivamente exaustivo ao extremo, mas o importante é que a gente consiga ter pelo menos os motivos principais aqui que expliquem o problema. O próximo grupo que a gente vai quebrar aqui é o de pessoas que elas simplesmente não querem ter mais filhos. E isso pode acontecer por conta de faixa etária. Então imagina que você tem uma população em que tenha muitas crianças
ou que tenha muitos idosos. No caso, as crianças não querem ter filhos. Então, se é uma população cheia de crianças, elas não vão querer ter filhos, não estão em idade para isso. E idosos também. Então, idosos normalmente já não querem mais ter filhos. E outro motivo que explica essa queda de nascimentos é a mudança de mentalidade e estilo de vida das pessoas. As pessoas antigamente elas queriam ter mais filhos, mas hoje em dia não querem ter mais. Ao invés de ter filhos, elas preferem ter cachorro. Então, esses foram os dois grupos aqui de motivos que podem justificar por que teve uma queda de nascimentos. Agora, com relação a mortes, por que pode ter aumentado? E nesse caso eu não quebrei em dois grupos aqui, eu fiz direto nesses agrupamentos. Pode já ter aumentado o número de mortes por questão de doenças e questões de saúde. Então, teve aumento de câncer, aumento de alguma pandemia, uma epidemia que matou muitas pessoas. Guerras, conflitos e violência. Então, isso daqui é seres humanos querendo matar outros seres humanos. Catástrofes naturais. Então, aqui seria a natureza matando o ser humano. Então, terremotos, tufões, vulcão, tsunami pode ser causas de várias mortes. Ataques animais, pouco provável, mas pode acontecer também. Então, um ataque de tubarão, por exemplo. Só que teria que ser em massa, né, para acontecer isso. Suicídio, então o próprio ser humano querendo tirar a própria vida. E acidentes, então às vezes aconteceu sem querer. A pessoa estava dirigindo o carro, bateu e acabou morrendo. Não foi por conta própria. Aqui, a maneira que eu estruturei para tentar chegar em todas as possíveis causas de morte foram por meio de quais são os agentes que podem fazer com que o ser humano morra. No caso, doenças e questões de saúde são tanto vírus, bactérias, protozoários ou coisas internas do ser humano. Então, alguma mutação, algum câncer aí que a pessoa teve, que pode fazer a pessoa morrer. Guerras, conflitos e violência é um ser humano querendo matar o outro. Catástrofes naturais, no caso, o agente é a natureza. Ataques a animais são outros animais, outros seres vivos. Suicídio é o próprio ser humano querendo tirar a própria vida. E acidente no caso, não é ninguém querendo fazer isso, mas simplesmente acontecendo. Poderia até colocar aqui ataque alienígena, ataque de outros seres, mas também é pouco provável aqui, então acabei nem colocando. Mas se eu quisesse colocar, se eu quisesse ser 100% coletivamente exaustivo, eu teria que colocar seres extraterrestres. E o próximo aqui, o último, é o fluxo migratório. Então, quais são os motivos que fazem com que as pessoas queiram sair do país? Os motivos principais são busca por emprego ou renda melhor fora do país, fuga de conflitos e desastres, então pode estar tendo uma guerra e as pessoas querem sair. Aí você pode perguntar, pô, mas aqui, fuga de conflitos e desastres. Conflitos e desastres você já falou aqui em conflitos, na questão de mortes. Então aqui não é coletivamente exaustivo. Mas aí não necessariamente, porque aqui só o fato de ter a ideia de morte, de guerra. Então, se o país anunciasse que ele vai entrar em guerra, mesmo que não tivesse nenhuma morte ainda, as pessoas já começariam a fugir do país. Então, poderia ocorrer esse fluxo, mesmo que já não tivesse ocorrendo a guerra. Então, uma ideia está separada da outra, sabe? Pode ser que tenha a ideia da guerra, ninguém tenha morrido aqui, mas se as pessoas já queiram fugir. Por isso que ainda assim é mutuamente exclusivo. Outro motivo que faz as pessoas quererem sair é serviços e condições básicas precárias. Então, alguns serviços de saúde, educação, moradia, segurança ou de infraestrutura. Às vezes as pessoas podem querer sair para querer buscar universidades melhores, uma educação melhor, uma moradia melhor. E por último, as pessoas podem querer sair do país por conta de consumo ou lazer. Então, às vezes, no país vizinho tem praias mais bonitas, tem maiores opções de consumo. Então, as pessoas podem estar querendo fugir do país, fugir não, né? Mas querendo sair para poder ter uma condição melhor de consumo e de lazer, simplesmente. Então, essas são todas as razões de por que uma população pode ter diminuído, tanto na parte de nascimentos, de mortes e de fluxo migratório. Agora, por que a gente quebra assim? Quais serão os próximos passos?
Se você não tivesse uma análise bem estruturada, a gente poderia chegar e já começar analisando. Então, vamos ver aqui nos registros hospitalares, se tem muitas doenças ou muitas questões de saúde. Vamos ver aqui em taxas de suicídio. Vamos ver se teve muitas pessoas saindo para procurar emprego ou renda melhor. Só que para a gente conseguir aproveitar o benefício dessa análise, como que seriam os próximos passos? Você iria analisar os números de nascimentos, de mortes e de fluxo migratório. Se no caso você descobrisse que o número de nascimentos não está diminuindo, então você já elimina automaticamente todo esse ramo da análise. Você não precisa analisar isso daqui, não precisa perder tempo. Mas pode ser que a infertilidade aumentou um pouco, mas se no número geral de nascimentos não afetou, então não é prioridade para você olhar na análise. Então você já vai lá e corta esse ramo. Agora, número de mortes. Pode ser que o número de mortes também, você foi lá, olhou o número total de mortes e ele não variou tanto nesses últimos 7 anos, e comparado com antes. Então você vai lá e também elimina esse ramo inteiro de mortes. Não precisa aprofundar nesses outros motivos. Aí você foi lá e descobriu que o fluxo migratório sim está aumentando. Muitas pessoas estão querendo sair do país. Aí sim, quando você viu que esse ramo ele é a causa, já tem um indicativo, aí você vai lá e mergulha a fundo no outro subgrupo. Então você desce um nível aqui. Então as pessoas estão saindo porque elas querem buscar um emprego melhor, uma renda melhor, ou está tendo algum conflito, desastre, e aí você analisa cada um desses grupos. Se você descobre que um ou mais desses grupos eles são os responsáveis por esse fluxo migratório, aí você vai lá e aprofunda nesse outro grupo e pode ir quebrando mais a análise. Até você chegar de fato na causa raiz do que está fazendo com que as pessoas estejam fugindo ou querendo sair do país que a gente está analisando. Vejam aqui que a gente perdeu alguns minutos fazendo essa estruturação, mas ela valeu a pena porque só olhando esses números macro você já consegue direcionar melhor a sua análise. E é claro, aqui eu fiz para fins didáticos, eu acabei quebrando aqui os motivos das partes das árvores, mas se você tivesse uma análise na prática, você poderia simplesmente quebrar um nível só da árvore, nesses 3 indicadores, analisar cada um deles, ver qual que está variando mais, ou qual que é a causa principal, e aí sim depois você vai lá e traça os motivos daquele ramo. Não precisaria ficar estruturando os outros motivos aqui em cada um desses grupos que não são a causa. Mas eu fiz aqui só para vocês terem uma ideia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês quiserem acompanhar mais dicas e algumas outras notícias e informações que eu vou soltando e novidades, eu tenho um Instagram aqui, o Alessaito Oficial, onde eu consigo ter uma interação melhor com vocês, porque às vezes aqui no YouTube algumas informações e algumas novidades que eu passo ficam meio perdidas, né? E antes de encerrar esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dele, se você também tinha problemas com estruturação de análise, ou até se você rascunhou aqui uma análise diferente, alguma estruturação, e você queria compartilhar com a gente. Então é isso. Vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.